Olá! Quando a gente fala de biossegurança na fisioterapia, é preciso ir muito além de simplesmente seguir regras, sabe? É, na verdade, um dos pilares da liderança clínica. Nesta nossa conversa, vamos mergulhar fundo em como dominar esses princípios. E não é só para proteger os pacientes, o que já é fundamental, mas para realmente transformar a prática profissional e levar o cuidado para um outro patamar de excelência e, claro, de segurança. Bom, a nossa jornada de hoje está dividida em 4 partes essenciais. Primeiro, a gente vai identificar o inimigo invisível, que é aquela ameaça microbiológica que está sempre por perto. Depois, vamos conhecer a nossa defesa fundamental, a atitude mais simples e poderosa que a gente tem. Na sequência, vamos aprender a proteger as ferramentas de trabalho. E, por fim, o passo mais importante de todos, como liderar a cultura de segurança, construindo um ambiente realmente seguro para todo mundo. Então vamos começar pelo começo, né? É preciso entender o cenário. Na nossa prática clínica do dia a dia, existe uma ameaça que é constante e, o pior, invisível. São micro-organismos que podem, bem de fininho, comprometer todo o processo de reabilitação de um paciente. E para isso ficar bem concreto, vamos pensar um pouco. Como é que comunidades de bactérias superorganizadas, os tais biofilmes, num aparelho de ultrassom que a gente usa todo santo dia, podem colocar em risco a recuperação de alguém? Pois é um risco comum e perigosamente subestimado. E isso nos leva a uma verdade que não dá para ignorar. Entender de microbiologia não é só um conhecimento de livro, acadêmico. Na prática, é o nosso campo de batalha diário na fisioterapia. É ali que a segurança do paciente é vencida ou perdida. O conceito-chave aqui é esse, o de biofilme. A gente não está falando de bactérias soltas, sozinhas. São verdadeiras comunidades superestruturadas que se grudam nas superfícies, como nos nossos equipamentos de ultrassom e eletroestimulação. E essa estrutura organizada serve como um escudo, tornando a limpeza e a desinfecção um desafio bem maior. E olha, existem cenários em que esse risco fica ainda maior. O manuseio de dispositivos invasivos, o contato com pacientes que já estão com a imunidade baixa, ou a simples falha em higienizar os equipamentos entre os atendimentos, cada uma dessas ações acaba criando uma ponte para a contaminação cruzada. E isso alimenta um problema ainda mais grave, a crescente resistência das bactérias aos medicamentos. Tudo isso nos leva direto para a nossa defesa mais poderosa e fundamental. É o verdadeiro pilar de qualquer programa de biossegurança que se preze. E essa frase, gente, resume tudo. Não existe tecnologia ou protocolo que seja mais eficaz. A lavagem correta das mãos continua sendo o ato isolado mais importante para quebrar a cadeia de infecção nos ambientes de saúde. É simples, mas tem uma profundidade enorme. Pensa bem, as mãos são o principal veículo de transmissão. Higienizá-las do jeito certo é como criar uma barreira ativa que impede a passagem de micro-organismos de um paciente para o outro e que também protege a própria equipe de saúde. Mas atenção, não basta só dar uma enxaguada rápida, hein? Existe uma técnica, um passo a passo. É um procedimento bem preciso. Molhar, aplicar sabão suficiente, esfregar por pelo menos 15 segundos cobrindo todas as áreas, enxaguar bem, secar com papel toalha e aqui um detalhe crucial: usar esse mesmo papel para fechar a torneira e evitar se contaminar de novo. O processo começa garantindo a limpeza das superfícies maiores. Então, a gente esfrega palma com palma e depois a palma de uma mão contra o dorso da outra, entrelaçando bem os dedos. Isso é fundamental para alcançar aqueles espacinhos entre os dedos. Em seguida, o foco vai para áreas que a gente muitas vezes esquece. O polegar, com aquele movimento de rotação, sabe? E as pontas dos dedos e as unhas esfregando contra a palma da outra mão. Cada movimento desses tem um porquê, um propósito para garantir uma limpeza completa de verdade. Muito bem, agora vamos pegar esses mesmos princípios de higiene das nossas mãos e estender para as nossas ferramentas de trabalho. A lógica por trás da proteção é exatamente a mesma. Para fazer isso de forma organizada, a gente usa a classificação de Spalding. Ela dá um roteiro bem claro. Artigos críticos que tocam tecido estéril precisam de esterilização, ponto. Os não críticos que tocam a pele intacta precisam só de limpeza ou desinfecção de baixo nível. E a categoria principal para a fisioterapia, os semicríticos que entram em contato com mucosas, esses exigem desinfecção de alto nível. Então, o ponto crucial é esse aqui. A grande maioria dos equipamentos que um fisioterapeuta usa no dia a dia, como circuitos respiratórios e vários outros dispositivos, se encaixa exatamente na categoria semicrítica. E o que isso significa na prática? Que eles exigem um protocolo bem específico e rigoroso de desinfecção de alto nível.
E aqui está o passo a passo desse protocolo. E isso, gente, não é negociável. Começa com uma limpeza prévia em solução enzimática, depois vem a ação mecânica com escovas. Aí, enxágue para remover tudo, secagem completa, imersão total no desinfetante pelo tempo certo e um enxágue final muito cuidadoso. Cada etapa aqui é essencial para garantir a segurança. Isso tudo nos leva da responsabilidade de cada um para a liderança de uma equipe, porque não basta a gente fazer o certo, é preciso criar um ambiente onde todo mundo faz o certo o tempo todo. E aqui está a grande diferença, sabe? Seguir um protocolo é o básico, é o esperado. Agora, liderança em biossegurança é ir muito além, é entender de verdade o porquê por trás de cada regra, é treinar a equipe de forma eficaz e, acima de tudo, inspirar um compromisso de todo mundo com a segurança. Na prática, liderar se traduz nesse checklist aqui. É assumir a responsabilidade de conscientizar não só a equipe, mas também os familiares dos pacientes. É dar o exemplo, desinfetando o estetoscópio depois de cada uso. É corrigir práticas erradas, como ver alguém circulando de luvas pelos corredores. É organizar a logística do atendimento e, fundamentalmente, é ser um multiplicador, fazendo ações educativas e garantindo que todo mundo entenda as ameaças. Para a gente fechar, fica uma reflexão. A prática clínica do dia a dia reflete só o cumprimento de um protocolo ou ela demonstra um verdadeiro compromisso com a liderança, com a educação e com a criação de uma cultura de segurança que seja inabalável? A resposta para essa pergunta, no fundo, define o futuro da nossa profissão.